Fala, jogadores! Como vocês estão? Tudo certo? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Poker com Performance. Meu nome é Kaique Carneiro, jogador profissional de poker há 12 anos e mentor de outros jogadores há mais de 9. E hoje estamos aqui para mais um vídeo do Poker com Performance, falando sobre uma das maiores dores, se não a maior dor do jogador de poker. A preguiça, a falta de vontade, a assídia em estudar. Mas antes do conteúdo, por favor, faz uma gentileza, se inscreve nesse canal, se inscreve, ativa a notificação, comenta, ajuda no engajamento. É um absurdo, é tosco esse canal ter mais média de views do que inscritos. Então me ajuda aí. Dá essa moral, beleza? Vamos lá, vamos pro conteúdo. Bom, pessoal, assim, antes de mais nada, né? Como eu falei no início do vídeo, eu sou mentor de jogadores de poker há mais ou menos 9 anos, tá? Desde 2016. E disparado, esse é o tema onde eu mais tive procura para resolver. A falta de vontade de estudar, a preguiça em estudar, a dificuldade em engatar por boas horas de estudo, em fazer um estudo eficiente. E assim, galera, isso de fato é muito custoso mentalmente falando. São muitas áreas diferentes do nosso córtex atuando ao mesmo tempo para conseguir assimilar o estudo, transformar isso em memória de curto e longo prazo, fazer as devidas conexões e correlações entre o que você está estudando, aquilo que você joga, experiências passadas, projeções futuras. São muitas áreas do seu cérebro envolvidas ao mesmo tempo que tornam essa atividade do estudo mais desgastante mentalmente falando. Então sim, o estudo é um hábito mais difícil de ser solidificado. Mas, como qualquer comportamento, ele também pode ser aprendido. E todo comportamento repetido de forma suficiente se torna um hábito. Ou seja, ele pode se tornar um hábito na tua vida. E a partir do momento que ele se torna um comportamento automatizado, meu querido, a tua vida fica muito mais fácil no game. Tá? Porque não é novidade para ninguém. Quanto mais o jogo vai ficando difícil, mais o estudo faz a diferença, tá? Então, qual que é o segredo, né, antes das dicas? É ter a paciência suficiente para que ele se transforme num hábito. Mas para que isso aconteça, essas dicas que eu vou te dar aqui vão lhe ajudar bastante, tá? Então, vamos lá, para o primeiro ponto. Não é nem uma dica, é mais uma constatação que você pode usar como dica. Meu querido, minha querida, você não é preguiçoso. Você só é desmotivado. Sim, você é desmotivado a estudar. Porque vamos lá, se eu te disser o seguinte. Você acabou de ser sorteado com uma passagem. Você acabou de ganhar uma passagem para ir pro WSOP em Vegas, que tá rolando agora, com tudo pago. Passagem, hospedagem, alimentação. Só tem o seguinte, meu velho. O voo sai amanhã, 6 da matina. 6 da matina, o voo parte do aeroporto internacional. Meu cara, eu tenho certeza que 2 da manhã você está no aeroporto. 2 da manhã você está no aeroporto. Acorda bem cedinho, aliás, nem dorme para ir pro voo. Ou seja, preguiça aí não tem, né? Preguiça aí não tem, mas para acordar 8, 9, 10 da manhã para fazer uma meia horinha de estudo, 1 hora de estudo, aí é um parto, velho. Aí você enrola na cama, aperta o snooze ali do celular para continuar dormindo, posterga, procrastina, acaba não estudando, vai pro grind direto e acabou. E vida que segue. Qual que é a chave aí? É a motivação, cara. É a motivação. Você precisa ter um motivo claro do porquê que o estudo é importante na tua vida como jogador. E nada motiva mais
o jogador de pôquer, o ser humano no geral, não é só o jogador de pôquer não, do que 3 coisas, tá? São 3 coisas para você pensar, refletir e condicionar a quando você não tiver com vontade de estudar, você pensar nessas coisas, tá? São 3 gatilhos psicológicos que mais fazem o ser humano enxergar a vida diferente, ou seja, se motivar. A primeira é o medo, a segunda coisa é a dor e o terceiro é o constrangimento. Nada motiva mais o ser humano do que essas 3 coisas. E perceba, não estou falando de coisas positivas. Não estou falando que o que vai mais te motivar é estudar poker porque você quer ganhar no fim do ano $100 mil, ter $100 mil de profit. Eu não estou falando disso, eu não estou falando de grana. Eu estou falando de dor. Eu estou falando de coisas ruins. Eu estou falando de coisas que você não quer viver na tua vida. Exemplo. Um exemplo meu. Cara, se eu não estudar, pô, eu tenho um time de poker. Eu formo jogadores de poker. Eu cuido de outros jogadores de poker. Se eu não estudar, cara, eu simplesmente afundo o meu time. Eu afundo os meus jogadores. E se isso acontecer, eu não ganho dinheiro. A minha carreira fica em xeque. Os meus projetos de vida ficam em xeque. Então eu sou obrigado a estudar, mesmo que eu não queira, mesmo que eu não esteja no melhor dos dias, com o melhor dos ânimos, eu preciso estudar. Mas veja que quando eu falo de dinheiro, vira uma questão secundária. Primariamente eu estou falando de sobrevivência mesmo. Eu estou falando que se eu não estudar, a minha carreira, a minha reputação vão pro ralo. Isso tem a ver com o quê? Com medo, com constrangimento. Depois, o dinheiro. Então, quanto mais você conseguir se motivar por questões que você não quer vivenciar na tua vida e que a falta do estudo aumenta as chances desse tipo de coisa se passar, quanto mais você conseguir fortalecer essa correlação, mais você vai ter aquele ímpeto, aquela fagulha inicial para ir em direção aos estudos. Eu te dou vários motivos. Cara, se você não estudar no poker, você tem mais chances de fracassar na tua carreira, mais chances de ser um jogador, uma pessoa frustrada porque não ganhou dinheiro suficiente quando poderia. Você tem a motivação, se você tiver um filho, quanto menos você estudar e mais abaixo da capacidade do field que você estiver enfrentando, quanto mais você estiver abaixo dessa capacidade, mais o teu ROI vai pro ralo. E quanto mais o teu ROI for pro ralo, porque os caras estão te amassando, estão te explorando, é menos comida na mesa, é mais dificuldade para pagar a escola do filho. E se você não tem filho, como é o meu caso, e se tua mãe, alguém que você ama, algum dia precisar de dinheiro, precisar de ajuda para pagar uma cirurgia, para pagar uma internação de um problema significativo e importante para a saúde dela, e você não estudou o suficiente no poker, ficou abaixo da média, estagnou na carreira e não tiver aquele dinheiro, o que você vai sentir nesse momento? Quando você não puder ajudar as pessoas que você mais ama porque você foi preguiçoso, porque você foi negligente, porque você foi vagabundo de não estudar, como você vai se sentir? Sabendo que aquilo estava nas tuas mãos, você não fez porque, enfim, estava mais propenso às recompensas imediatas mesmo. Aquela dopamina barata. Eu não quero vivenciar esse tipo de coisa. Você quer? Então estuda. Então estuda. Sempre que você conseguir trazer essa motivação do que você não quer viver para o presente, você vai estar muito mais inclinado a realizar esse comportamento. E aí você pode falar, pô, Caio, mas para você é mais fácil, porque você gerencia jogadores, você dá aula para jogadores, você realmente tem que estudar? Sim,
nesse ponto é mais fácil sim. Mas nem sempre foi dessa forma. Durante alguns bons anos da minha carreira, eu só fui jogador. E vou te falar o que mais me motivava a estudar. Me motivava não gostar de ser burro. Não gostar de me sentir pior do que os outros. E no poker isso está muito atrelado ao quê? É estudar. Não tem jeito, pessoal. Poker é um esporte mental, cara. Se você não estuda, você literalmente, em termos cognitivos, você está em desvantagem perante o seu oponente. Então eu não sei o que vai te motivar. Eu não sei aquilo que você mais teme. Eu não sei aquilo que mais te gera dor e constrangimento, mas eu tenho convicção de que essas coisas têm mais chances de acontecer. Se você não senta a bundica na cadeirita, abre o computador, assiste uma aula e estuda. Beleza? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto vai ficando mais fácil, tá, pessoal? O segundo ponto é tenha um método. Tenha um método. O que é um método, pessoal? Nada mais é do que gerar mais ordem no meio do caos. Método é uma estruturação, são regras para você seguir que vão tornar o teu estudo mais fluido. Porque se você não tem um método, cara, você vai estudar de qualquer jeito. Estudar de qualquer jeito vai gerar mais desgaste mental. Se estudar de qualquer jeito gerando mais desgaste mental vai te prejudicar. Você vai ter menos vontade, menos motivação ainda de estudar, porque você não vai saber se está o suficiente, você não vai saber se está bom, você não vai conseguir assimilar direito o conteúdo. Então tenha um método de estudo. Um método super prático e simples é o chamado método Pomodoro. Pomodoro, que em italiano significa tomate, uma história bem breve. Esse método surgiu com um italiano chamado Francesco Cirillo, quando ele queria ter um estudo mais efetivo. Então, através da tentativa e erro, ele chegou nesse método de que 25 minutos você tá lá 100% focado nos seus estudos e 5 minutos você fica mais de boa, você relaxa, você dá uma volta, você abre o Instagram. Hoje, né, na época, em 1980, quando esse método foi criado, não existia. Enfim, você dá um espaço para o teu cérebro buscar aquilo que ele mais quer num primeiro instinto, economizar energia. E como eu falei, estudar gasta muita energia mental. Logo, é um método ideal para você mesclar ali 25 minutos de foco intenso, imerso no estudo, anotando, tirando print, escrevendo ali no Word as coisas que você entendeu, abrindo a inteligência artificial para te ajudar. E 5 minutos você dá uma voltinha, enfim, fica de boa e depois volta para mais um ciclo de 25. Um Pomodoro bem bacana, tem aí pelo menos uns 4 ciclos, tá? Então, 4 ciclos de 25 minutos, 4 de 5 minutos de descanso e por aí vai. Existem hoje sites que fazem isso de graça, você pode colocar também no teu próprio celular, que fica muito fácil de seguir, beleza? Tem outros métodos, tá? Como é para ser um vídeo simples, não é uma aula, tem muita coisa que a neurociência fala sobre o estudo, sobre a capacidade de absorver mais aquilo que você está aprendendo, hábitos e tudo mais, mas como é para ser mais simples, usa o método Pomodoro, que de início já vai te ajudar bastante, tá? Então, tenha um método de estudo. Terceiro ponto, pessoal. Separe os estudos em blocos, seja específico. Então, vamos lá, vamos supor que você está com dificuldade entre bet pot fora de posição. Cara, pega e fica um mês estudando isso. Não que você não vai estudar outras coisas, não que você não vai aparecer nas aulas, não é isso, mas pegue um ponto para aprofundar. Coloque 80 a 90% do teu tempo, da tua energia de estudos ali. Seja específico. Ser específico
tem várias vantagens em termos neurocientíficos, tá? Então, a primeira delas é a neuroplasticidade direcionada. Opa, derrubei a minha caneta. A primeira é a neuroplasticidade direcionada, que é quanto mais você repete uma ação, ou seja, quanto mais você repete aquele cenário de tribete pote fora de posição, mais o teu cérebro vai reforçar esses circuitos neurais. E aí, a hora que for acontecer de fato em game, você vai estar mais preparado, porque aqueles circuitos foram mais percorridos, mais solidificados. Tá? Seus neurônios estão literalmente mais grossos, mais robustos em relação àquela ação. Quando você estuda muitas coisas ao mesmo tempo, você não reforça tão bem esses caminhos, fica mais disperso, né? Então, na hora que o cenário de fato for ocorrer, não vai ser tão simples, tão fácil para o teu cérebro assimilar, recordar e executar aquela tomada de decisão, tá? Então, seja específico. Depois que você sentir que evoluiu o suficiente nessa área, nesse cenário, aí você parte para um outro. Pô, terceiro barril, check raise, sei lá, cara. Mas estude por blocos, tá? Seja específico, beleza? Isso também ajuda na tua memória de trabalho, porque você não sobrecarrega tanto ela com vários conteúdos ao mesmo tempo. Também favorece o deep learning, que é o aprendizado mais profundo, que é a maior consolidação de modelos mentais e memória de longo prazo, não só memória de trabalho. Então, seja específico. Além do que, é muito mais fácil, né? Principalmente se você não tem muito costume de estudar. Pegar uma coisa e destrinchar ela do que ficar trabalhando 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Vai ser muito confuso e muito custoso para você mentalmente. Beleza? Quarto ponto é a prática deliberada. O que é a prática deliberada, pessoal? Nada mais é do que você praticar, simular aqueles esportes, como se fosse um treino mesmo, como se você estivesse num coletivo de futebol. Eu estava martelando aqui, perdi todo o raciocínio, mas vamos lá. Pessoal, prática deliberada nada mais é do que você praticar quando não vale nada. É você treinar aquele mesmo cenário por diversas vezes até você atingir um nível de proficiência ali. Como se fosse o coletivo do futebol. Cara, você está jogando, mas não está valendo nada. E ali você está aprimorando teu passe, teu chute, teu cruzamento, tua defesa, teu cabeceio. No poker é a mesma coisa. Hoje existem vários programas que permitem a prática deliberada. Um deles é o GTO Wizard, nós temos também o DTO, entre outros, onde você pode pegar, como eu falei anteriormente, um cenário de tribet pot, ficar praticando. Isso ajuda demais, isso inclusive é mais fácil de transformar aquele comportamento num hábito, porque a repetição vai fortalecendo ainda mais os teus circuitos neurais e aí a consolidação daquele aprendizado fica mais fácil. O aprendizado ativo, ou seja, não apenas aquele de ficar consumindo aula, ele também é muito útil. E para alguns, inclusive, é muito mais fácil. O cara que tem um perfil mais executor, por exemplo, não é tão um cara tão planejador, tão analista. Esse tipo de cara, ele vai se dar muito melhor num estudo mais ativo, de treino, de repetição de spot, do que ficar lá horas e horas assistindo diversas aulas diferentes, tá? O Robert Greene, autor de um livro que a minha editora vai colocar aí no print, tá aqui ó, no fundo, mas eu esqueci de pegar, tá? Um livro chamado Maestria, onde ele estudou grandes expoentes, considerados até gênios na humanidade, como Da Vinci, Mozart, Charles Darwin, Benjamin Franklin. Ele chegou à seguinte conclusão, que o que tornava esses caras gênios, extremamente maestros, né, naquilo que faziam, era justamente essa prática deliberada. É entrar profundamente num único ponto e amassar, aperfeiçoar aquilo até conseguir ser proficiente na execução daquela arte, daquele comportamento que seja, tá? E no poker não é diferente. Então, pegue esses spots, pegue aquilo que você tem mais dificuldade, vá treinando, vá repetindo os cenários e depois parte para outro, tá? Aspas do Robert Greene.
A transição de aprendiz para mestre ocorre através da prática deliberada e focada, não da superficialidade. Seja específico. Ser específico vai tornar o seu estudo mais fácil, mais prazeroso e menos maçante, além de, no final das contas, te tornar mais próximo de ser um mestre do game. Fechado? E por último, meus queridos, não menos importante, algumas pequenas táticas para tornar o seu estudo mais prazeroso e, portanto, mais propenso a ser repetido e, por óbvio, com mais chances de se tornar um hábito. Primeiro, tem uma agenda. Nada modula mais o comportamento do ser humano hoje em dia do que uma agenda. Novamente, coloque ordem no meio do caos. Você saber o horário que você vai estudar, separar aquilo como um bloco do teu dia que não está no meio de trocentas milhões de coisas que você vai fazer, onde você sabe que aquele momento é reservado para o teu estudo, para o teu aperfeiçoamento, é um grande passo para romper a procrastinação, por incrível que pareça, tá? Por incrível que pareça, só o fato de você ter anotado no seu celular, no teu computador, em qualquer aplicativo que seja, que aquele é o teu momento de estudo, deixa mais propenso a executar aquele comportamento. Deixa o ambiente organizado, o ambiente agradável para o teu estudo, porque, de novo, você vai aumentar as chances daquele comportamento ser realizado. Então, coloca uma musiquinha legal que você curta. Se você tiver ali, por exemplo, aromatizador, qualquer tipo de aroma, de cheiro que no lugar para você é agradável, deixa o ambiente preparado dessa forma. Se você curte um café até as 3 da tarde, tá? Porque a minha vida do café tem mais de 8 horas, ou seja, te dificulta dormir, faz um cafezinho, deixa o ambiente propenso, tá? Vai lhe ajudar bastante. Beleza? Também rituais, né? Então, eu, por exemplo, quando eu vou estudar, tenho todo um ritual. Eu ligo aqui o aromatizador, coloco um cheirinho bacana. Antes disso, deixo o café ou o chá ali fazendo para depois começar o meu estudo. Vou organizando aqui os monitores, abro as telas tudo certinho, arrumo meu computador aqui na posição que eu mais gosto, abro o Spotify, o streaming ali de música e deixo rolar as músicas que eu mais gosto. Pronto, você já deixou aquilo menos maçante, menos chato e, portanto, mais fácil de fazer. Beleza, pessoal? Bom, o vídeo até ficou mais longo do que eu gostaria. Dá literalmente uma baita aula isso aqui. Dá para eu ficar facilmente falando 2 horas e meia com vocês sobre técnicas de estudo, sobre toda a parte neurocientífica por trás do estudo, toda a parte comportamental humana, mas estamos no YouTube, não há espaço para isso, pelo menos nesse vídeo. Beleza? Então, dá uma olhada nos links aqui embaixo do vídeo, tem bastante coisa que talvez eu possa lhe ajudar na tua carreira como jogador de poker. Fechado? Valeu demais, galera. Tamo junto. Até o próximo vídeo. GL. Tamo junto.